Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, bom dia. Só entrando aí. Hoje vamos conversar com meu irmão Pablo Stouze. Uma conversa sobre nossa vida, nossas experiências. Vamos ver aqui se Pablo entra. Hoje vai ser uma conversa muito boa para um sábado aqui em Salvador, um sábado chuvoso. Estão ouvindo bem? Meu amigo Fred Guerra Andrade. Satisfação. Você errou, viu, Fred? A segunda sílaba. Cadê Pablo? Vamos ver Pablo entrando aí. Pablo pediu aqui para entrar. Tá chegando aí. Ora. E aí, E aí, irmão? meu querido? Ó, em sua Tudo bem? homenagem, minha camisa, ó, Boa, Bob Esponja. meditando. Meditando. Você mandou fazer essa camisa ou encontrou à venda? Não, uma pessoa sabe que eu medito e sabe que eu adoro Bob, e aí fez pra mim. Foi mesmo? Foi. Você merece. O pessoal tá entrando aí, Pablo. O Para essa nossa civilista, meu conversa. amigo. Essa nossa conversa de um sábado aqui em Salvador chuvoso. E encampando a sua ideia de conversar um pouco sobre as nossas vidas, né? Trocar com o pessoal que está assistindo a gente. Depois a live vai ficar no Stories, depois Pablo, acho que consegue. Você consegue o pessoal aí gravar a nossa live, né, Pablo? Eu Que consigo, absurdo. eu consigo pedir para gravar quando é no meu perfil. Eu não sei como é que É a funciona no mesma coisa outro. no meu, né? Então eu posso pedir. Depois a gente joga aí no, no YouTube, se a gente conseguir gravar. Mas no Stories vai Pronto. ficar. Maravilha. Pablo, eu queria começar essa nossa conversa num ponto imediatamente anterior à nossa entrada na faculdade. Para quem não sabe, eu e o Pablo somos colegas de faculdade. Fizemos vestibular no mesmo ano, em 1993, janeiro de 93. Eu era aluno do Colégio São Paulo, aqui em Salvador, o Pablo, aluno do Colégio Maristas, dos irmãos Maristas aqui em Salvador. Nós fizemos vestibular, querendo e fomos aprovados no concurso, no vestibular para a Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Nossa turma começou em abril, por conta de uma greve que havia no ano anterior. As aulas começaram mais tarde, na terceira semana de abril de 93, e foi aí que nós nos conhecemos. E eu queria começar essa nossa conversa com o momento anterior do vestibular, um pouquinho anterior do vestibular. Por que você escolheu direito, Paulo? Você se lembra? É uma coisa clara na sua cabeça assim? Ou não? Ou você não se lembra por que escolheu direito? Fredão, essa pergunta é difícil. Eu não me lembro. Eu não tenho parentes próximos que são da área jurídica. Não sei dizer a você. Eu sei que era o grande sonho de meu pai. Eu me lembro que em determinado momento, no terceiro ano, eu disse a ele que eu pensei em fazer. Comentei com ele, painho, eu pensei em fazer engenharia química. Meu pai, na hora, ele deu um. Porque meu pai é um cara bem tranquilo, ele não impõe nada, etc. Sei, talvez sutilmente, mas eu não sei responder essa pergunta. Eu não tenho parentes próximos da área jurídica. O que eu posso dizer a Eu. você é que quando eu passei no vestibular, uma coisa muito estranha aconteceu comigo, sabe, Fred? Porque eu passei no vestibular e quando eu entrei na faculdade, antes de começar as aulas, já que você fez um recorte um pouco antes, eu senti uma coisa estranha, porque minha vida toda era voltada para passar no vestibular. Quando eu passei no vestibular, eu senti um vazio. Eu não É o sei se você vai puerpério. entender. Eu não sei se você É vai o entender puerpério. isso.
É o quê? É o puerpério. É o puerpério. Sempre que a gente se engravida de algum projeto e o projeto é parido, a gente sente o puerpério. Mas olha o que aconteceu. Eu entrei numa. Não chegou a ser uma depressão, mas eu fiquei. Aí eu me lembro que na época eu frequentava, minha mãe frequenta ainda a igreja messiânica, que é uma igreja fundada no Japão, etc. Enfim. E eu me lembro que eu fui lá na igreja com minha mãe, eu tinha o quê? Eu contava com 17, 18 anos. Eu tive, na época, uma conjuntivite alérgica num dos olhos. Não sei se foi somatização do meu estado de espírito naquele momento. Aí eu botei um óculos escuro horrível que minha mãe achou no chão de supermercado. Ela achou no chão do mercado um óculos escuro horrível, em vez de devolver, ela levou para casa. Tá? Eu peguei o óculos, era um óculos horrível, certamente a pessoa jogou fora. Eu botei o óculos e fui para a igreja. Na igreja, Fred, eu não dei uma palavra com nada. Uma senhora, parecia Dona Benta, lembra de Dona Benta, né? Cabelos Muito. alvos. Ela sentou em minha frente e disse assim, não lembro as palavras. Meu filho, eu não falei nada para ela. Não conhecia essa senhora. Ela começou a falar para mim sobre fé, sobre confiança em Deus, sobre persistência. Aí aquela coisa assim, a boca de Deus, falando ali. Logo depois essa fase passou, irmão. Eu também, assim, a minha impressão, a minha memória, o que ficou desse tempo, é de que eu escolhi direito porque era o que me parecia ser mais adequado com o perfil que eu tinha no colégio, que era um perfil um pouco de liderança, eu falava bastante. Enfim, não havia muita orientação. Não havia muita orientação. Quando eu tinha 15 anos, eu pensei em fazer filosofia. Fui estraçalhado na família naquela época. Depois mudei, fiz direito, embora eu fosse muito bom aluno em exatas, que também naquela época havia essa polarização, né? Se você era bom em exatas, não era para fazer direito. Eu era muito bom aluno em exatas, cheguei a ser até monitor de física, mas fui para direito não me arrependo, evidentemente não me arrependo, mas não era uma coisa assim que fundamental, existencial, muito certo, de que era o caminho correto. Agora, um outro ponto que eu queria tratar com você, e aí já avançando no tempo, uma cronologia rápida, né, porque a gente não tem muito tempo, mas as pessoas não sabem, mas eu sei, porque eu fui testemunha disso, que você, na faculdade, era, dos nossos colegas, aquele que mais parecia que seria o maior dos nossos advogados. A ponto de você sempre ter estagiado em escritório de advocacia e você ter feito uma coisa que as pessoas não sabem, mas eu vou dizer, é um mérito. Quando no nosso último ano, a nossa turma, em prática penal, o nosso professor, nosso amigo, hoje muito amigo nosso, César de Faria, ele resolveu pegar um caso real. Ele foi ao Tribunal de Justiça, foi ao Tribunal do Júri, pegou um caso de um acusado que não tinha advogado, ele assumiu como advogado, o nosso professor assumiu como advogado, e ele dividiu com a nossa turma a defesa do acusado. Então, uma parte estudava o caso e ajudava na elaboração da defesa, tal. E um colega nosso, um membro da nossa turma, foi escolhido para fazer a defesa, né? Naquela defesa oral feita perante o Tribunal do Júri. São 3 horas de defesa. O professor César de Faria ficou com 2 horas e um colega nosso foi escolhido para fazer a defesa oral. E esse colega foi você. Na qualidade de estagiário, fez uma defesa já mostrando a sua verve de tribuno e de orador dos maiores do Brasil, que você tem até hoje, só fez aperfeiçoar. E a nossa turma ganhou, né? Por 4-3, a gente conseguiu absorver o cara. Então, eu queria dizer que é interessante como as coisas são, né? Você tendo se preparado durante a faculdade e tendo aparecido claramente, pelo menos essa é a minha visão olhando para trás, né? Como um grande advogado, você seria o grande advogado da nossa turma. Advogou durante a faculdade, nesse caso, foi vitorioso,
E hoje é um brilhante juiz, um conhecidíssimo juiz, nunca advogou desde que se formou. Você vê como as coisas são, né, meu amigo Pablo? Irmão, isso eu costumo falar também. Eu acho que o livre-arbítrio é uma lei, é uma das leis fundamentais do universo. Mas na minha visão de mundo, minha opinião, aqui é uma live para abrir o coração da gente. Eu acho que existem trajetórias que são apontadas pelo alto para cada um de nós. Não é uma trajetória peremptória. Você pode, pelo livre-arbítrio, dizer não quero isso aqui. Mas, de fato, eu estudei para advogar e Fred, ele era encarnação de um ministro do Supremo. Fred não falasse advocacia com ele. A visão dele era distinta. E realmente eram papéis. Eu estudei para advogar e ele para ser juiz. A vida inverteu esses papéis. Em relação a esse júri, para quem chegou agora, não foi um simulado, foi um júri real. Fred, Real. Eu nunca lhe disse isso. Quando o César de Faria, o professor, pediu que eu pegasse o processo, eu fui lá no júri, no tribunal, e peguei o mais fino, achando que era mais fácil. Fred, a tese ali, para quem é da área penal vai entender, a única tese possível ali é uma tese dificílima de ser aplicada, que é a legítima defesa putativa. E um detalhe que eu nunca lhe disse, irmão. No dia do júri, eu cheguei cedo. Você vai lembrar que perto do Fórum Rui Barbosa ficava a Tele Bahia. Lembra a Telemar ali? Claro, muito, até hoje está lá, né? Eu sempre parava o carro ali. Então eu parei meu carro ali, eu estudante ainda, fui todo nervoso, acordei bem cedo, eu ia fazer um júri verdadeiro. Fred, você sabe que o seu irmão não mente para você. O réu, como ele era de assistência judiciária, nós não tínhamos conhecido pessoalmente ele. A alcunha dele era Bigode. E aí, quando eu saí do carro, passou um senhor do meu lado, magro, com bigode preto. Minha intuição falou aqui, ó, Pablo, é ele. Aí vem um detalhe. Antes do júri, ele conversou comigo com o professor César. Dentro de mim, se ele desdissesse a versão que ele narrou, porque a versão dele tinha coerência. A esposa estava com câncer, ele foi sair à noite, na época não tinha lei anti-arma, etc. Ele alega que uma pessoa tentou agredi-lo, fez menção de matá-lo. Se ele, naquele momento, antes do júri, dissesse, olha, é mentira o que eu disse, eu não conseguiria fazer. Mas ele confirmou tudo e o júri aconteceu, enfim. E não sei se você sabe que algum tempo depois eu fiz um júri na acusação com o doutor Júlio César Guzmão, promotor de justiça. Nosso grande amigo, falecido. Querido amigo, promotor grandioso. Então, assim, foi um momento muito especial. Homem de bem. Homem de bem. Um outro ponto que eu gostaria de destacar, Pablo, para a gente terminar essa fase da nossa faculdade e partir para o pós-faculdade. Uma coisa que eu acho que pouca gente conhece sua, mas eu gosto de dizer porque eu tenho muito orgulho de dizer isso. Em 1995, saiu a lei de juizados especiais. A lei 90/99 de 95. No dia do meu aniversário, inclusive, essa lei foi editada, 13 de setembro de 95. E logo em seguida saiu um livro de nosso amigo, também falecido recentemente, Luiz Flávio Gomes, e Ada Pelegrini de novo. Foi o primeiro livro que saiu da RT. E a gente estava dando processo penal com o César de Faria. Você vai se lembrar disso. Naquele semestre, estava dando processo penal com o César de Faria. E ninguém sabia a lei. E ninguém sabia a lei na Bahia. Não é ninguém sabia a lei na faculdade. Ninguém sabia a lei na Bahia. E você resolveu estudar essa lei. Pegou o livro de Luiz Flávio com Ada. Dissecou o livro. Preparou. E o professor César pediu para você, terceiro ano de Direito, sexto semestre da faculdade. Você vai se lembrar disso. Você deu aula para a gente de juizados especiais criminais. Eu não lembro, naquele semestre. Você deu. E tanto que funcionou tanto que a gente conheceu o Júlio Guzmão por causa disso. Porque Júlio Guzmão soube, promotor de justiça, que você tinha um aluno na faculdade que sabia, e lhe chamou para dar aula para ele lá com o grupo de estudo dele. E daí nós fizemos um vínculo com o Júlio Guzmão, que depois virou nosso colega no pódio, 3 anos depois só, nosso colega no pódio. E esse episódio foi muito marcante, porque, olhando para trás, 25 anos atrás, porque aquela lei ela é uma quebra de paradigma.
É uma quebra de paradigma histórica, porque ela insere a consensualidade num contexto que era avesso à consensualidade, que era o contexto do processo penal. Isso fazia com que houvesse uma dificuldade muito grande de quem havia aprendido o processo penal de uma outra maneira completamente oposta, de compreender aquele sistema novo. Então tinha que ser uma pessoa livre do conhecimento antigo que pudesse compreender o novo sem amarras. E esse sujeito, que foi, em 95, chegou por um tempo a ser o maior especialista em juizados criminais, ainda por pouco tempo, em Salvador, hoje é um dos maiores civilistas do Brasil. Quer dizer, você veja como as coisas... E as pessoas não sabem, e eu sei, vocês vão pegar o livro de Pablo, o volume 1 de Pablo, o Parte Geral, que foi o primeiro livro de Pablo, 2002, a primeira edição. Vocês vão ver que tem livro de direito penal citado lá. Livro de direito penal. Penal. Por quê, né? Essa é a razão. Porque Pablo era um grande estudioso de penal. Aluno de Thomas Bacelar, um dos maiores oradores que nós tivemos. E por isso essa relação... Hoje essa relação está muito mais esgaçada, evidentemente. Mas lá na origem, lá no D0 da história do meu amigo Pablo Stoso Galiano, há esses dois episódios, o dos juizados e do júri, para eu poder relatar. Fredão, rapaz, você tem uma memória, sua memória é um negócio... Peguei você de surpresa, né? Peguei você de surpresa. Sua memória é... Eu estou impressionado aqui, porque eu não me lembrava disso. Realmente, além de eu ter sido forjado, né? Eu imaginei que eu fosse ser advogado, mas Deus me concedeu o caminho da magistratura e eu realmente tenho toda uma vivência de estudo no campo penal. Não sei se você vai lembrar, eu tenho até, não é vergonha de dizer isso, mas é coisa de... Eu ia para a faculdade às tardes para fazer pesquisas antigas na biblioteca da faculdade, livros antigos de penal. Claro que eu me lembro disso, cara. Você lembra disso? Claro que eu me lembro disso. Sebastião Solé. Você que me apresentou esse livro. Sebastião Solé, rapaz. Você vai esquecer disso? Eu não esqueço. Tem coisas que eu não esqueço, meu amigo. Tem coisas que eu não esqueço. Rapaz, essa é uma delas. Viu? Que memória. Agora, é interessante, né, como as coisas são. Eu me lembro que vou dizer uma coisa, não sei se eu já lhe disse isso, mas minha família sabe disso. O que mudou a minha trajetória na faculdade foi um episódio bizarro. Foi no São João de Piritiba. Eu já contei essa história algumas vezes. No São João de Piritiba, de 95. Estávamos eu e nosso colega, é verdade, estávamos eu e nosso colega, hoje professor de processo civil, Rodrigo Salazar. Eu e ele só. Renata, minha então namorada, hoje minha esposa, ficou em Salvador e eu fui sozinho para Piritiba. Dormia na escola, tal. Eu e Salazar. E era a final do Campeonato Carioca, dia 25 de junho de 95. Final do Campeonato Carioca de 95, o Flamengo precisava de um empate para ser campeão. O time tinha Romário, Sávio, Luxemburgo era o treinador. Um empate só para ser campeão. O Flamengo estava batendo 2-2. Eu ouvi o jogo na rádio de um morador de Piritiba. Eu vi que ele estava ouvindo o jogo. Aí eu bati na porta e disse assim: meu cara, eu sou flamenguista, eu preciso assistir esse jogo. O senhor deixa eu entrar em sua casa, assistir o jogo com o senhor aqui na rádio. Ele, venha, vamos nessa, saudações ao boneco. Então ficamos eu e o cara lá. Eu e o cara assistindo o jogo. Quando o Renato Gaúcho faz o gol de barriga, aos 42 do segundo tempo, o gol de barriga, o Flamengo perdeu. Mas aquilo foi uma coisa tão traumatizante para mim. Você vê como são as coisas, né? Que eu saí da casa e cheguei para Rodrigo, estava na rua, disse assim: Rodrigo, queria dizer que hoje é o dia que acaba a minha adolescência. Minha adolescência terminou hoje aqui. Hoje, 25 de junho de 90. Agora eu vou partir para virar um profissional. Aí apertei um botão, foi apertado em minha vida, que minha vida se transformou. Me habilitei para a seleção, uma seleção muito dura, para ser estagiário do Banco Econômico, em julho daquele ano. Quando chega dia 11, eu passei na seleção, 11 de agosto, ou 10 de agosto, a segunda-feira dessa semana de agosto, primeiro dia de trabalho meu, no estágio do Banco Econômico, lá no comércio. Chega o dia da tá tudo fechado. Tudo fechado, não está funcionando. O que foi que aconteceu? Intervenção do Banco Econômico. Foi no dia, a intervenção do Banco Econômico foi no dia do meu primeiro dia de trabalho de estágio do Banco Econômico. E por causa disso eu fui estagiar na Justiça Federal.
Eu fui pedir para pedir para um pai de um amigo meu, doutor Cândido, então o juiz da Justiça Federal, para estagiar com ele gratuitamente. E aí, daí, a vara virou criminal, eu não tinha nenhum sentido de ficar em vara criminal, eu fui trabalhar com a doutora Neuza Maria Alves da Silva, e aí o resto é história. Então, peraí, então eu queria dedicar essa live a Renato Gaúcho, porque graças a Deus e a ele, foi gestado o maior processualista do Brasil. Obrigado, Renato Gaúcho, pelo gol de barriga que você fez. Mas você sabia que você sabia que meus amigos naquela época diziam que eu era Juscelino Kubitschek às avessas. Porque eu teria envelhecido 50 anos em 5. Ao contrário, eu teria envelhecido 50 anos em 5. Porque minha vida virou uma vida dedicada a me preparar muito e a trabalhar demais. Mas esse é o mistério da vida, desse jogo cósmico. É a imprevisibilidade, a gente perceber que veja, todas as conquistas que Deus permitiu que eu tivesse, que você tivesse, elas são relativas em face do que nos une. Veja a força que o amor tem, irmão. No final das contas, o que realmente faz diferença é o amor. Pode parecer retórica, não é real isso. Lembra do livro Os Quatro Gigantes da Alma, de Emílio Miri Lopes? Oh, eu tenho esse livro, tá aqui. Peraí, eu vou mostrar aqui. Pronto. É porque eu posso lhe mostrar aqui. Esse livro você me indicou. Olha ele aqui. Um grande livro esse livro aí. Olha esse livro aí que ele vai pegar aí. É um grande livro. Você livro. Que me indicou. Exatamente. Esse livro aí. Quando você chega na parte do amor, ele não consegue falar sobre o amor direito, porque o amor é tão poderoso. Thomas indicou esse livro, eu anotava, ia pesquisar os livros. Esse foi um deles. Um dos grandes livros que li na minha vida. Mas, rapaz, sua memória é um negócio surreal, viu, Fred? Agora... Mas vá lá, dê um passo a mais aí, que eu tô encantado aqui. Dê um passo a mais. Então, nós nos formamos, né? Nós formamos. Na verdade, eu vou dar um último passo antes da formatura. Dezembro de 97. Era o nosso último mês de faculdade. Nós colaríamos grau no dia 7 de fevereiro de 98. Último mês de aula, dezembro de 97, aparecem 2 editais para professor substituto em direito civil e em processo civil. Eu cheguei para Pablo, nós conversamos, Pablo, é nosso momento. A gente já vai se formar agora, as aulas só vão começar em março. Vamos fazer esse concurso para professor substituto. Porra, Fredão, mas não dá, a gente não é formado. Pois tenta, a gente pega as notas, antecipa as nossas notas, pega uma certidão e faz. Eu me habilitei, o Departamento de Direito Público aceitou minha inscrição. O Departamento de Direito Privado não aceitou que o Pablo fizesse. Mas eu fiz. Chegou a fazer? Fiz, passei e não levei. Eu fiz, passei, mas não levei. Não eu fiquei em segundo. Não deixaram tomar posse. E não deixaram tomar posse. Não deixaram. Eu cheguei a fazer a prova. E aí, não passei. Quer dizer, eu passei, fiquei em segundo. O pessoal disse que eu era muito novo para tomar posse e não deixaram passar. Quando chegou agosto do ano seguinte, foi feito novamente concurso, aí eu fiz, fiquei em primeiro e entrei como substituto. E a gente se transformou em substituto. Sendo substituto numa época estranha, né? Porque a gente tinha acabado de se formar e começou a dar aula no semestre subsequente à nossa formatura. E esse semestre subsequente foi muito importante, por quê? Porque nesse segundo semestre de 98, porque o semestre começou em agosto, porque teve greve no primeiro semestre de 98. O primeiro semestre de 98 começou em agosto, quando da greve. Nesse segundo semestre aconteceu um fato muito importante nas nossas vidas, na minha e de Pablo. Eu que queria sempre ser juiz, fui preparado para ser juiz, e Pablo queria ser advogado. Mas aconteceu de logo, em setembro daquele ano, 98, ter saído um concurso para juiz aqui em Salvador, aqui na Bahia. Eu me inscrevi, que era o meu projeto de vida, Pablo também se inscreveu. Primeira fase, passamos. Pablo passou em primeiro lugar na primeira fase. Primeiro lugar. Segunda fase, processo penal, sentença penal. Passamos. Na minha cabeça, ao passar da segunda fase, eu falo por mim, não falo por Pablo. Ao passar pela segunda fase, eu imaginava que eu já tinha passado no concurso. Porque a outra fase era sentença civil e direito civil. Era a matéria que eu mais sabia.
Na verdade, se tinha uma coisa que eu sabia fazer, era sentença civil. Peraí, que agora é o clímax. Espera que agora é o clímax. Deixa eu te dar uma sugestão. Talvez seja interessante você bloquear. Alguns amigos estão dizendo que está travando um pouquinho a imagem. Você bloqueia os comentários, depois você libera de novo. Mas será que vale a pena comentar? Porque a galera fica... eu acho legal também. Então, embora. Eu não sei que deixa aí. Se travar muito, a gente... Em penal, e aí? Aí passamos nós dois, né? Na segunda fase de penal. Fomos para a terceira fase. Eu imaginava que eu já tinha passado. Quando chegou a terceira fase, era uma sentença que envolvia ação exemplo. Ação exemplo. Me lembro perfeitamente. Temos que julgar uma ação exemplo. Perfeitamente. E a prova envolvia discussão sobre pressão e decadência. Pressão e decadência é um assunto que eu particularmente sabia um pouco. Sabia? Eu me considerava um sujeito que sabia um pouco esse assunto. Então, quando eu vi uma pergunta sobre pressão e decadência, eu disse, é aqui que eles querem que eu mostre todo o meu conhecimento. Eu fiz uma sentença de 8 páginas acolhendo a alegação de decadência. Na verdade, era uma alegação de prescrição que eu disse que estava errada, que na verdade era decadência, e acolhi a alegação de decadência. Saí da prova, peguei Renata, minha namorada, hoje minha esposa, fomos para Praia do Forte já comemorar, pensando qual seria a minha comarca. Onde é que eu vou escolher, para onde é que eu vou na Bahia. Eu vim a perder o concurso. Pelas minhas contas, eu tirei 3 na prova. 3. Se eu tirei 3 na prova, sendo a sentença valia 6 e as perguntas abertas valiam 4, eu supus que a examinadora, que não sei se está viva ainda, o Pablo talvez saiba se ela está viva, mas é uma pessoa que eu nunca vou esquecer, ela deve ter me dado 0. 0. Suponho que não era para ter acolhido a alegação de prescrição. Esse fato é um fato comum a mim e a Pablo. Pablo pode contar um pouco a parte dele dessa história. Depois eu arremato, porque eu tenho um ponto aí que eu vou arrematar. Minha parte é assim, ó. Esse foi, de todos os títulos e vitórias que eu tive na minha vida, a maior vitória foi essa derrota. E para você também. Para mim foi. Quer dizer, ele não pode dizer isso agora. Eu fico com receio de dizer isso agora. Eu sei. Vamos lá. Então, assim, ó, eu faço a prova, eu não sei se você lembra que eu havia, antes desse concurso, eu havia passado para Brasília, para delegado federal, mas não fui. Você lembra disso, não? Não me lembrava desse episódio. Mas veja só. Eu me lembro que você fez, mas não eu ia para a academia fazer o curso, já no final do concurso, enfim, mas acabei não indo. Veja só. Quando sai o resultado da prova, essa que nós perdemos, que foi a maior vitória para a gente não vai falar sobre isso agora, eu estava na igreja, de novo, a igreja de minha mãe. Era um lugar de muita paz, eu gostava de ir para lá. E aí, Carlos Frederico, nosso amigo, aquela pessoa, aquele gentleman, ele me ligou, arrasado em Pablito. Foi ele que me falou que nós tínhamos perdido. Foi. E aí, mas eu estava lá, viu? Eu estava lá na sessão de recebimento. Eu não fui. Depois eu liguei para você. Veja, nessa época, nós não tínhamos a cultura de recorrer. A gente não tinha essa cultura de recorrer. Não tinha, até porque o concurso era diferente, né? Não era como hoje. Era né? diferente. Aí, resultado, eu peguei minha prova 1 ou 2 semanas depois. Aí que foi para mim assim, não é o golpe de misericórdia, mas eu peguei minha prova, aliás, ou anotei, enfim. Eu fui a Milton Tavares, o grande professor, que você lembra quem era, lógico. Muito, claro. Civilista de mão cheia. Eu narrei a ele a matéria de direito civil, aliás, sou exemplo. Disse o que eu havia respondido. Ele falou, Pablo, a resposta está certa. Aquilo mexeu tanto comigo, eu estava na rampa da faculdade. Eu podia ter errado a questão, mas assim, foi algo que... O detalhe, Fred, é assim, ó, como eu sempre fui um bom aluno, eu nunca fiz questão de ser melhor do que ninguém, você também. Você sabe como eu sou e eu sei como você é. Você foi o laureado da minha turma, esqueci de dizer, viu? Você foi o laureado da nossa turma. Você não é só um bom aluno, você era o melhor aluno da nossa turma. Você foi o laureado da nossa turma. Isso eu esqueci de dizer, pode ser que as pessoas saibam. Volte aí, continue. Você é uma figura, irmão, olha só. Aí... Rapaz, eu fiquei em casa porque as pessoas... Eu comecei a sofrer um massacre inverso porque eu perdi. Gente, eu tinha o direito de perder, mas foi algo tão surreal, sabe? Veja só, tem um livro bíblico, tá? O livro de Jó. Mesmo que a pessoa não tenha... A filosofia que tem ali é muito grande. Então, tem uma parte do livro de Jó
e que os amigos de Jó dizem assim, olha, eu nem fui até você porque não tinha o que dizer a você. Pelo fato de Jó ter caído na vida, as tragédias, etc. Depois ele é vangloriado, etc. Edivaldo, promotor, Diva, você lembra? Sim, velho Ele Ed. me ligou, eu não estou me comparando a Jó, mas cada um tem a medida do seu sofrimento. Eu sofri muito naquele período. Ele falou, Pablo, eu não te liguei porque eu não sabia o que te dizer. Claro que eu podia perder. As pessoas não me deram o direito de perder o concurso. E aí, para te dar a palavra de novo, o que é que aconteceu comigo? Nessa mesma época, começamos a ensinar um curso que... Foi antes, pô. 6 meses antes. Mas calma, eu ia falar no pódio, no curso pódio. 6 meses Tá? antes. A gente começou a ensinar antes. É. E nesse período, saiu o resultado da prova, nós perdemos. 2 ou 3 dias depois, e essa é a minha maior alegria, Fred, tá? Porque eu disse assim, não, eu quero ser juiz. Eu abri o edital de novo, uma lágrima caiu no edital, eu olhei para cima e disse, pai, a minha hora não é essa. Eu sei que não é essa a minha hora. Sabe aquilo? Eu não me revoltei por dentro. E para mim, foi minha maior conquista foi essa. Eu não ter me revoltado, mesmo sabendo que o professor Milton falou, o maior civilista, um dos maiores do estado, Pablo, sua resposta estava certa, você devia ter passado. Eu não me revoltei, disse não, abri o edital, a lágrima caiu e eu voltei a estudar 2 dias depois. Aí eu vou te dar a palavra de novo para as pessoas entenderem o que aconteceu com a gente a partir daí. Porque se eu tivesse passado nesse concurso, eu não estava lecionando no LFG. Porque o Luiz Flávio começa, ele entra agora. Vou te dar a palavra de novo. Isso foi em fevereiro de 99. Eu e Pablo começamos a dar aula no pódio, curso aqui, em junho de 98. Nós éramos recém-formados. Eu fui convidado à aula de civil, dei uma aula de civil, sobre união estável. O pessoal gostou de mim e queria me colocar como professor permanente. Eu disse que só daria aula de processo civil e indiquei Pablo para dar aula de civil. E aí Pablo foi professor do pódio já em 98. Só que no segundo semestre de 98... Sabe qual foi o tema que me deram? E graças a Deus amaram minha inovação, meu irmão. Um tema miserável. Me deram inovação. Primeira aula minha, inovação. Quando o segundo semestre de 98 não teve curso do pódio, começaria em março de 98 o curso do pódio. Logo depois da gente ter perdido. Eu e o Pablo conversamos muito depois da nossa derrota, e eu precisava dar aula no pódio até para ganhar dinheiro, porque minha remuneração era só de professor substituto na UFBA, que nós já éramos R$ 660 que a gente ganhava, a prestação do meu carro era 627, então eu pagava meu carro com a prestação com o dinheiro da UFBA. Então eu tinha que dar aula no pódio para poder ter um mínimo de renda. E aí, mas Paulo chegou para mim e disse assim, Fred, eu não vou dar aula nesse semestre, eu vou me preservar. Eu agora quero me concentrar, porque já abriu um concurso novo, que o Paulo falou aí. Em abril, já abriria o concurso novo de juiz, ele iria fazer. Foi aprovado em primeiro lugar, só para terminar essa história. Abriu, veio o concurso, o Paulo fez, terminou em 2000, ele foi aprovado em primeiro lugar. E Paulo disse assim, eu agora vou me dedicar ao concurso, não vou dar aula no pódio. Ele já se antecipou, muito mais inteligente do que eu. Eu disse que não, disse que continuaria a dar. Mas, embora eu tenha dito que continuaria a dar, o dono do curso, nosso amigo, ligou para mim e disse o seguinte, Fred, os alunos se recusam a ter aula com você. Se recusam a ter aula com você porque você perdeu o concurso. Você não tem legitimidade para dar aula, você é muito novo, enfim. Uma pessoa que perde o concurso não pode dar aula para concurso. E a turma pediu para você sair. Eu me lembro que a expressão que me veio à mente à época foi além da queda, o coice. Além da queda, o coice. Foi o que me veio à mente, que era um trecho de uma música dos Paralamas, né? Além da queda, o coice. E aquilo foi um baque muito forte para mim. Tanto que foi em fevereiro de 98, eu fui à praia com minha esposa, então namorada e esposa, e um amigo meu, Eduardo Sodré, amigo seu também. Nós 3 na praia. E na praia tive a ideia de abrir um escritório. Eu e Eduardo, eu convidaria uma pessoa da minha turma e ele convidaria uma pessoa da outra turma. E naquele dia na praia, fevereiro de 98, a gente teve uma ideia para em março começar o escritório. Começar a organizar o escritório que nessa semana completou 21 anos. Dia 7 de maio a gente colocou como dia.
E interessante, Pablo, é o seguinte... Um dos maiores do Brasil, só estou acrescentando. O que é interessante é o seguinte, em maio desse ano, 4 meses depois, 3 meses depois, né? O dono do curso Pódio me liga. Diz assim, olha, Fred, o pessoal não gostou do professor de processo. E eu queria ver se você dava uma revisão para eles. Aí eu perguntei se a turma era a mesma turma que havia que havia dito que eu não podia dar aula. Ele disse que era a mesma turma. Eu disse, tudo bem, não tem problema, eu dou aula para eles. É uma aula de revisão? Eu preparei uma aula de revisão, Pablo. Eu reconheço que eu não fui um homem bom. Eu reconheço que eu não fui um homem bom. Tenho os meus defeitos. E eu estava um pouco magoado. Então, o que é que eu fiz? Eu preparei uma aula de revisão de altíssimo nível. De altíssimo nível. E dava aula assim. Como eu suponho que vocês já tenham assistido esse assunto, então eu não vou nem falar sobre ele. Então, aí eu revisava. E continuava. Como vocês certamente já sabem disso, o outro professor já viu. E eu sabia que eles não tinham visto nada daqui. Nada. A minha aula foi, em um sentido, um massacre. Um massacre. E aí está o meu elemento que não é bom. Era o meu jeito de, entre aspas, me vingar e exercer a minha perfídia. Era dar uma grande aula para eles. A aula foi tão chocante que a turma veio me procurar depois da aula pedindo para que eu desse uma outra. A própria turma. Aí eu disse, não, ótimo. Dou a próxima. Com as 2 aulas muito exitosas, o dono do curso veio me procurar perguntando se eu queria assumir a turma para o semestre que vem, então o segundo semestre de 99. E eu assumi, eu disse que assumiria desde que tivesse esse ou aquele assunto e ganhasse tanto por aula. Na época era R$400 que a gente ganhava por turno. Por turno. Então você dava de manhã, R$400, de noite, R$400. E essa era uma renda muito boa para a gente naquela época. Depois que você passou no concurso, você assumiu também a matéria, já em 2000. E de 2000, e de 99 até 2002, período em que o curso Pódio se transformou num case de sucesso nacional, com uma geração de professores como nós dois, como Cristiano, como Dirley, como Júlio Guzmão, como Robério, pessoas assim de altíssimo nível, né? Altíssimo, impressionante. Uma geração realmente de altíssimo nível, que não só eram bons juristas, mas também muito bons professores, eram bons de aula. A gente ficou tão assim, conhecido que professores de fora começaram a vir para cá. Fontinelli teve essa sacada e trouxe gente de fora. Alexandre de Moraes deu aula no Pódio, no Disse Supremo hoje. Eu jantei com Alexandre de Moraes como professor do Pódio lá no Boi Preto, há 20 anos atrás. Fernando Capês e um professor que já era uma estrela, autor pelo qual nós estudamos durante a faculdade, grande estrela, chamado Luiz Flávio Gomes. Luiz Flávio Gomes. Que nós conhecemos muito jovens, 27, 26 anos nós tínhamos. Luiz Flávio Gomes, um ícone do Brasil, dando aula no Pódio, ele nos conheceu ali muito jovens. E aí, em maio de 2002, essa história é uma história muito, muito, muito forte para a gente. Porque em maio de 2002, Luiz Flávio me liga para você, diz que quer vir à Bahia para conversar pessoalmente conosco, que ele tinha um projeto de fazer um telecurso jurídico, que foi como a gente se referiu àquela época, telecurso jurídico. Antes de você falar do LFG, do LFG, 2 coisas. A primeira, nesse ano que nós perdemos e que eu fiquei em Salvador por conta disso, você veja como a mão divina é grandiosa. Por conta de eu haver perdido, surge Luiz Flávio, nós nos aproximamos dele, e você vai falar agora, ele não começa logo com o LFG, ele nos, entre aspas, nos testa. Nós viajamos com ele para alguma cidade do Brasil, dando aula. Manaus, isso foi em 2002. Manaus. Pois é. Isso foi em 2002. Ao lado disso, neste ano, abriu o concurso para a Universidade Federal, que era um sonho nosso. E foi nesse ano que eu fiz esse concurso.
eu estava muito sofrido pelo concurso do tribunal, e se eu tivesse passado no primeiro concurso, eu não faria para professor da Universidade Federal. E um concurso dificílimo, porque doutores poderiam fazer, mestres poderiam fazer, era porteiro aberto o concurso. E nesse concurso, eu sempre abro um parêntese, lembrando que um dia antes da prova, uma prova que você sabe que você fez e passou no concurso, uma prova que dura 8 horas, a duração dela, é massacrante a própria Massacrante. Massacrante. Um dia antes, minha namorada da época, porque eu tenho um grande respeito, terminou o namoro comigo. Eu te contei isso? Você lembra disso? Como é o nome? Como era o nome dela mesmo? Não, nomes não importam. Nomes, não importa. Nomes, é porque eu não posso falar. Não fale, não fique na sua cabeça. É melhor não falar. Se eu falar, você vai lembrar quem é, você sabe quem é. Tá no seu cerebelo, tá? Eu tenho muito respeito por ela, mas era direito dela. Ela acabou o namoro 2 ou 3 dias antes, né? Carlos Frederico Guerra Andrade. E eu fiquei tão arrasado com isso. Eu não tive condição. Na noite anterior, Fred, a prova da Universidade Federal, eu estava no G4 do Shopping Barra. Você lembra do G4 do Shopping Barra? Pronto. Eu liguei para uma pessoa espiritualmente muito evoluída. Eu liguei chorando, dizendo: eu não vou fazer a prova. Eu não tenho condição. Minha namorada acabou comigo. Eu chorava. Veja, tomei a pancada do concurso, agora vem a pancada do coração, né? Depois daqui é do coice. Aí eu nunca vou esquecer, ele falou: Pablo, você vai fazer a prova. Porque nas horas em que as pessoas imaginam que estão no chão, que não há saída nenhuma, quando você não desiste, a mão divina atua. Eu fui fazer a prova destruído, eu perdi 1,5 kg naqueles 2 ou 3 dias de prova e passei no concurso, e passei bem no concurso, você lembra? Tempos depois eu passei em primeiro no concurso. Meu namoro voltou e depois eu terminei, mas não foi vingança, foi a questão da vida. Agora, Luiz Flávio, eu vou te dar a palavra de novo. Ele aparece nesse período pra gente, não é, irmão? Exatamente. Aí já começamos a conhecê-lo entre 2000 e 2002. Em 2002 ele já nos conhecia, nos procura, faz o convite, a gente aceita, a gente era muito novo, embora estranhando o fato de ter que ir para São Paulo para gravar as aulas, tendo tanta gente boa em São Paulo. Ele mesmo me disse: Fred, eu estou convidando você porque eu só confio em você para esse projeto. Isso eu tinha 28 anos, 27 anos, maio de 2002. Eu não era absolutamente ninguém. É fácil hoje confiar em mim. Eu confio em Fred G hoje. Isso é uma coisa. Uma coisa é você confiar em Fred G com 27 anos de idade, baiano, num mundo pouco globalizado e muito preconceituoso, evidentemente, com nós do Nordeste. A gente ouviu poucas e boas, eu e Pablo, quando fomos para o Nordeste. A gente não deu a menor bola porque simplesmente era ridículo. Ridículo. O tempo foi, passou e as coisas aconteceram. No segundo semestre de 2002, a gente faz um teste presencial com nossa amiga Maria do Carmo em Manaus, na FAMETO. Fomos 4 vezes a Manaus no segundo semestre de 2002. Em janeiro de 2003, o Código Civil começa a entrar em vigor e Pablo faz a primeira transmissão via satélite naquele dia 11 de janeiro, ou 12 de janeiro de 2003. Ele e o professor Rudovim. Em fevereiro de 2003, o curso, o então IELF, Instituição de Ensino Luiz Flávio Gomes, começa. Eu dei aula antes de Pablo no curso, e aí liguei para Pablo no intervalo da aula. Ele vai se lembrar disso. Eu falei assim: Pablo, nós não fomos preparados para isso. É uma coisa que a gente não sabe fazer. Vai dar merda isso, vai dar merda. E Pablo foi, eu fui, a gente foi adaptando, fomos construindo esse modelo da aula à distância. Nós, nesse ponto, somos pioneiros. A gente foi construindo um modelo. Como é que se ensina à distância? Com aulas ao vivo, com perguntas por fax, perguntas por e-mail. Isso em 2003. Até que eu vou chegar a esse ponto e Paulo depois retoma. Em agosto de 2003, o nosso amigo, dono do pódio, ficou muito assim impressionado com o que estava acontecendo e achou que era injusto os melhores professores dele dando aula via satélite e ele não podendo participar disso. E ele pressionou Luiz Flávio, dizendo que se ele não tivesse alguma participação nisso, algum curso via satélite dele, a gente não daria aula. E nós então já éramos
em agosto de 2013, os principais professores do curso. A gente acabou funcionando no curso. Muitas pessoas saíram, mas a gente foi ficando. E eu e Pablo começamos a nos destacar muito fortemente. Só que esse nosso amigo dono do curso, ele não combinou isso conosco. Ele simplesmente fez, sem combinar conosco. Luiz Flávio nos procurou, dizendo, Fred, claro, isso é claramente uma bravata, né? Óbvio que você vai ficar comigo, você vai deixar de dar aula para o Brasil. E foi procurar a minha, Pablo, e nós dois também sem combinar, nós dois simplesmente dizendo o seguinte, nós não podemos abandonar nosso amigo da Bahia, nosso querido Francisco Continelli. Ele nos apostou na gente quando a gente não estava lá, não sei o que, não pode. Então se resolva com ele, se você não se resolver, a gente não pode dar aula. Rapaz, a gente ficou um mês sem dar aula. Um mês. Nesse um mês, a gente recebeu cartas, e-mails gigantescos. Pablo chorou. Vou dizer isso aqui publicamente. Chorou uma vez. Me tirou. A gente estava fazendo um congresso. Ele me tirou, me levou para trás da coxia. Disse assim, Fred, eu acabei de receber aqui. E começou a chorar. Era uma carta de uma aluna, salvo engano, do Paraná. Era um aluno do Paraná. É um aluno do Paraná. Rapaz, um negócio assim emocionante. E a gente começou a perceber que o negócio era muito importante. A pressão foi tão grande que Luiz Flávio sucumbiu, fez o acerto com o Fontenelle e a gente voltou. E essa volta, que se deu em setembro de 2003, evidentemente mudou a minha vida e a de Pablo. Nós nos transformamos desde então. Sim, nós ajudamos a construir esse sistema e realmente... Agora, interessante, e a lição que fica é a seguinte, nós não combinamos nada disso. Agimos paralelamente de acordo com o que a gente achava que era o correto, que era preservar a nossa relação com aquele amigo mais antigo. E esse ato nosso, também sem programação, acabou transformando, e Pablo sabe do que eu estou falando, transformando a nossa vida. Nós fizemos doutorado em São Paulo, eu fiz doutorado em São Paulo, o Pablo fez mestrado em São Paulo, no mesmo período, a gente tinha que ir para lá. Depois terminamos o nosso curso, voltamos para a Bahia e conseguimos que a Bahia tivesse um estúdio. Foi por nós dois. Ninguém sabe disso, Paulo. Foi a gente que conseguiu, com a nossa importância no curso, que a Bahia tivesse o seu estúdio que dura até hoje, são 15 anos de estúdio em Salvador. Que foi resultado da nossa participação, desde 2005 Salvador tem estúdio. Eu me lembro... Então isso realmente é muito marcante. Pablo, fala um pouco sobre isso aí. Eu me lembro que quando a gente saiu do LFG, as cartas que eu recebia, e é verdade isso, essa carta que eu recebi desse aluno, porque quando a gente sai, os alunos não sabiam o motivo da nossa saída. Então ficou parecendo que a gente foi, tipo assim, gente, um abraço. E aí um aluno mandou uma carta dizendo que nós havíamos deixado 3.000 órfãos. Foi eu me lembro disso. Forte, eu chorava copiosamente. Aí eu sofri muito com isso. Aí eu me lembro de uma aluna, uma amiga minha da Federal. Eu nunca vou esquecer isso. Ela me disse algo que eu nunca esqueci. Eu estava arrasado porque saí do LFG, porque... Aí os alunos, assim, né? Aquela comoção, aquela coisa toda. Aí, eu contando a ela que eu e Fred tivemos de sair por conta de lealdade com um amigo mais antigo da Bahia, a gente não podia deixar de fazer isso com ele, etc. Aí ela falou algo que eu nunca esqueci. Ela falou, Pablito, não fica assim, não. Eu falei, por que não? Entenda, o dono do curso não é o dono, é o aluno. Eu falei, como assim? O dono do curso não é o dono, são os alunos. Eles, quando se unem, são os donos do curso. Eu me arrepio, Fred. Foi o que aconteceu. Foi aquele clamor de tantos amigos que nós fizemos lá, tantos alunos queridos, e nós voltamos para o curso. Estamos lá até hoje. Até quando deve disser que devemos estar. É incrível isso, Paulo. Toda vez que eu me lembro disso, eu particularmente fico muito emocionado, porque foi uma mudança transformadora em nossas vidas, né? Transformadora. Nós, como baianos, como jovens, muito jovens, a gente ter chegado a São Paulo, um ambiente com cursos para concurso muito consolidados, clássicos, né? Como o curso de Damásio, como o curso de Marcato. O grande curso de Marcato. Do grande meu amigo Marcato. E a gente chegar lá muito jovem, com sotaque, com o nosso sotaque, com um jeito de dar aula diferente. A gente levou para o Brasil um modelo de aula de 3 horas.
Até então, as aulas eram de 50 minutos, eram 6 aulas por manhã. A gente que criou um curso com 6 matérias só, as mais importantes, um curso profundo, e que não era um curso superficial. A ideia da época era que vigia era de cursos muito superficiais, muito letra da lei. A gente passou a ser... talvez seja um pouco imodesto da minha parte dizer isso, mas, enfim, nós nos tornamos não só professores, mas professores que pautavam os assuntos. Pautavam os assuntos. Isso é uma coisa muito marcante para a nossa geração. E tivemos colegas muito bons ao nosso lado, né? Uma geração da nossa idade de um nível muito alto. Eu tenho muito orgulho disso. Muito orgulho disso. E você vê como são as coisas, né? Se eu sou hoje um bom professor, não falo como advogado, não falo como processualista. Se eu sou um bom professor, se eu consigo expor bem, as pessoas conseguem entender, eu devo muito a essa escola. Há uma escola de aulas online para 10 mil pessoas de vários lugares distintos, em que você tinha de compreender e se expressar de modo que pessoas com formações distintas, com perspectivas distintas de vida, pudessem ter a mesma compreensão do problema. Quer dizer, você tem de falar para todo mundo, tem de ser compreendido e tem que respeitar a inteligência das pessoas. Quer dizer, não pode nivelar por baixo, você tem que levá-las consigo. Pô, isso é um negócio do qual eu tenho muito orgulho. E assim, muito ao lado desses paradigmas que tivemos de quebrar realmente, é verdade, isso infelizmente é verdade, do que a gente até venceu de preconceito. Eu registro aqui o imenso amor que recebemos dos nossos alunos de São Paulo e do Brasil. Eu não tenho como agradecer o amor que eu recebi dos paulistas, dos cariocas, dos paraenses, dos paranaenses, do Brasil todo. A gente não tem como agradecer. Temos que registrar Santa Catarina, viu, Pablo? Por conta daquele evento de 2004, marcante. Porque ali foi um momento que a gente percebeu isso muito claramente. A gente voltou no avião falando sobre isso. É algo assim muito forte. Então, assim, eu pego tudo isso, coloco aos pés de Deus, tá? Em gratidão profunda por tudo. Da aula para a câmera, foi o que o Fred falou, que ele sofreu no início, eu também, porque nós estávamos acostumados com as salas cheias, com a sinestesia. Mas naquela câmera ali, em vez de 300 numa sala, havia 10 mil pessoas. E eu comecei a perceber que dentro da lente havia uma luzinha, sabe? Então, assim, são vidas. Eu agradeço muito. Minha forma, Fred, é assim, ó. Você sabe que ao longo desses anos, mesmo dando a mesma aula várias vezes, eu reviso ela, eu cuido dela, eu pego a jurisprudência. Minha esposa até brinca comigo em relação a isso. Mas, enfim, eu agradeço também. Eu acho que nós fomos forjados num cadinho, tá? Numa forja, digamos assim, em que houve sofrimento, em que houve alegria, em que houve sabedoria. Hoje, graças a Deus, conseguimos chegar a um ponto, graças a toda essa luta, irmão. A toda essa luta. Então, realmente, quem imaginou, olha, Pablo, Fred, nós lutamos, sofremos, choramos. Não foi fácil pra gente. Momentos de dificuldade que a gente enfrentou. Então, faz parte da vida isso, né, irmão? Muito. E eu queria, não sei se muitos de vocês já assistiram, há um brilhante filme, seguramente um dos 10 grandes filmes que eu assisti na minha vida, que é um filme da Pixar, chamado Inside Out. Em português ficou uma tradução, uma brincadeirinha, divertidamente separada. Sim, divertidamente. Lógico. Nesse filme que é brilhante, é simplesmente genial, é uma obra-prima da inteligência humana. Há um momento em que as emoções humanas são representadas por cores. Por cores. Então, você tem a cor da alegria, a cor da tristeza, a cor da raiva, a cor do medo e a cor do nojo. E chega um determinado momento que a menina que iria se expressar e cujos sentimentos a gente observa, são os sentimentos dela, os personagens principais do filme são os sentimentos da menina, a alegria iria mandar uma esfera amarela, porque seria o sentimento de alegria que ela estaria expondo. Então a esfera amarela, representante da alegria, sairia pela menina.
quando a tristeza chega para a alegria e bota a mão em cima da esfera. Então, a mão da alegria estava na esfera e a esfera seria amarela, a tristeza vem e coloca a mão e a esfera muda de cor e o azul da tristeza... Não é para azul. O azul da tristeza se mistura com o amarelo e vira um verde. Sim. É um verde. E a sensação sai porque ela queria manifestar uma alegria, mas a alegria ela só tinha aquela dimensão porque ela passou por momentos de tristeza que deram àquela sensação, aquele momento, um sentido todo especial. Se hoje, e por isso essa mistura, né? Se hoje a gente está bem, nós somos uma família ótima, somos pessoas, na medida do possível, felizes, ou buscamos a nossa felicidade, e apresentamos nossos sentimentos, esses sentimentos vêm misturados pelas nossas experiências de medo, de tristeza, que temperam e fazem com que as nossas manifestações de felicidade sejam maiores. Não é por acaso, meu amigo Pablo, que aqui atrás, ó, para quem assistiu sabe do que eu estou falando. Isso não é montagem, isso aqui não é um cenário que eu coloquei hoje. Isso aqui fica no fundo, exatamente onde eu trabalho, ao lado de uma iconografia pessoal que todo mundo tem. A tristeza é senhora, como diz Caetano, na letra de Desde que o Samba é Samba. Eu queria, viu, Fred, nessa live muito especial, já encerrando, mas dizendo que ela foi, né, sem palavras, eu queria dedicar ela, claro, a Renato Gaúcho, pelas razões que a gente colocou antes, né? Mas eu queria dedicar ela ao nosso amigo Luiz Flávio, que partiu agora no dia 1º de abril. E depois que nós começamos a ensinar lá, né, que tudo passou, essa questão do pódio, etc., nossa relação com ele foi solidificando cada vez mais. Ele ensinava aqui, ensinava lá. Eu não lembro exatamente o período, mas do que eu vou dizer agora. Mas em alguns momentos ao longo da vida, né, porque depois que o pódio ele se faz o convênio com o LFG, naturalmente depois o convênio vai ganhando força, mas pontos de vista diferentes vão surgindo também, mas em vários momentos algumas pessoas não entendiam porque eu me posicionava muito ao lado de Luiz Flávio em certas situações, digamos assim, né? E, claro, não quer dizer que diante de uma situação que eu acho que deva dar a minha opinião, deixasse de dar, não é isso. Mas eu sempre, acho que até com você, eu nunca disse isso a você. Eu tenho uma dívida de gratidão com o Luiz Flávio que vai um pouco além dessa do LFG. E ele sempre soube, mas minha família tem um carinho muito grande com ele. Ele frequentou minha casa, frequentou a casa de minha esposa. Foi do seu casamento, né? Meu casamento, ele se tornou uma pessoa muito próxima. E meu pai, há muitos anos, ele teve um problema num processo. Eu não vou dizer o que é, não vou... Isso tem 15, 16, 17 anos, já passou há muitos anos isso. Enfim, ele teve um problema num processo. Eu era estudante ainda quando começou, e isso me preocupava muito. E eu sofria com isso. Enfim, eu era um filho mais sensível, não sei se é porque é ser primogênito, não sei se tem a ver isso. E depois que o processo caminhou, a situação colocada lá, ela não dava para modificar. Meu pai sofreria um efeito por conta daquele processo, né? E algo muito sério na vida dele. E, assim, eu ficava, meu Deus... falta 28 segundos, Paulo. 28 segundos. Mas eu preciso falar 25 isso. segundos. Mas vai encerrar? Vai cortar? Não corta? Vai cair, vai cair automaticamente, né? Ah, é? Poxa, então eu não vou poder contar isso. Vai ficar para uma outra. Só se a gente voltar. Depois você cai, volta e você termina. termina. Fica para uma outra oportunidade. Eu quero dedicar essa live a Luiz Flávio. Eu ia contar algo. Eu também quero dedicar a Luiz Flávio. Eu quero dedicar.
Um beijo, meus caros. Um beijo.